paz seja convosco, Igreja, Ministério, Vida Profunda. Estamos aqui agora começando a live da nossa igreja, do Ministério Vida Profunda. Meu nome é Cassiano Dalago, eu sou evangelista nesta mesma igreja e hoje quem vai fazer a live sou eu, quem vai contar um testemunho de como eu venci, com a ajuda de Deus, uma depressão profunda. Então, peço que os amados e as amadas irmãs já vão entrando e quem, logicamente, tiver algum amigo, algum parente que esteja passando por esse quadro, chama ele agora, fala, vem aqui assistir, porque tem saída, viu? Tem saída, e eu falo por mim mesmo, experiência própria, tá? Que com Deus tudo há saída, tudo, exatamente. Não há nenhuma pergunta, não há nenhuma... Tudo vai ser respondido. Deus, ele pode fazer tudo pelas nossas vidas, sempre, sempre. Então, só estou esperando todo mundo entrar. Estou vendo aí o Will, a Socorro, a pastora, Alexandro, pastor Valério. Estamos também simultaneamente pelo Facebook também, tá? Pronto, a Socorro entrou. Já estou aqui, Alexandro, evangelista Alexandro, a Lu. Pronto. Glauker Day. O Will foi o primeiro a entrar, viu? Foi o Will. Ele me ama muito mesmo. Amém? Então, enquanto todo mundo está aí entrando, vamos começar orando então. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do seu santo Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui na sua casa, ó Pai, porque os nossos lares é uma extensão da sua casa e da sua amada igreja, Senhor Deus. Abençoe poderosamente a cada um que está adentrando nessa live, Senhor Deus, e que ninguém, ó Pai, nenhum de nós saia da mesma maneira pelo qual eles estão adentrando, Senhor Deus. Me use agora de uma forma poderosa para falar com o seu povo, ó Pai. E é claro, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor é somente para Ti, é somente para o Senhor, ó Pai. Eu sou apenas um instrumento, Senhor Deus, porque tudo provém do Senhor, ó Pai. É que eu te oro e te honro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Novamente agora, todo mundo já está entrando, a paz seja convosco, igreja. Como já falei, meu nome é Cassiano Dalago e eu vou dar um breve testemunho de como eu venci, com a ajuda de Deus, uma grande depressão. Uma depressão que, aos meus olhos, eu não via saída, eu só via tristeza, angústia, e não tinha mais sentido a minha vida, entendeu? E é claro, eu vou contar como foi essa minha trajetória, como que eu consegui vencer, é claro que isso é o principal, e eu quero alcançar aquelas pessoas que infelizmente estejam passando por esse quadro. Tenham fé em Deus, que você vai vencer, porque se eu conseguir, sendo homem falho, entendeu? Com defeitos como todo mundo tem, todo mundo consegue também, tá? Tenha fé em Deus, que você vai sair dessa com certeza. Amém, queridos? Então vamos lá, eu peço que os amados e as amadas irmãs abram as vossas Bíblias, que eu vou ler apenas alguns versículos, apenas alguns, só para fazer essa parte introdutória, tá? Abra as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Versículos 7 e 8, que assim fala. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos.
de sorte que ou vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Outros versículos também que a amada igreja, peço que vocês abram as vossas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Muito conhecido, que assim fala: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E por último, Efésios 5, 29, que assim fala: Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Queridos, vamos lá, com base nesses versículos que eu acabei de ler, fazendo uma parte introdutória. Vamos lá. A primeira coisa que todo mundo que tem, ou seja, passando por esse grave problema que é a depressão, é reconhecer que você está doente. Até porque, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, ela mesma fala: depressão é uma grande doença, é o mal do século. E como toda doença, ela deve ser tratada, é claro. Sendo que hoje, atualmente no mundo, a maior causa de suicídio é em decorrência da depressão. Ou seja, os suicídios, em sua grande maioria, está literalmente associada a uma depressão. Então é com certeza a maior causa de suicídios atualmente é decorrente, logicamente, de uma depressão. Outro dado: estima-se que hoje 10% da população mundial esteja com depressão. 10% de toda a nossa população. Um outro dado que eu pesquisei e eu achei alarmante: 50% da população mundial já passou, pelo menos uma vez na vida, no seu pensamento, a ideia de cometer suicídio. É isso mesmo, 50%. É um índice muito alto. Atualmente, antigamente, ocorria mais suicídios ligados, logicamente, à própria depressão, a pessoas da terceira idade. Contudo, atualmente esse quadro mudou. Temos visto muitos adolescentes e muitos jovens cometendo suicídio, sendo que nessa faixa etária de adolescentes e também jovens, hoje, a segunda maior causa de morte é suicídio, ligado, logicamente, à depressão. Só perde para acidente. Agora você pode falar assim para mim: por que está acontecendo muito com jovem, muito com adolescente? São valores totalmente invertidos. Vivemos em uma sociedade cada vez mais que você tem que ostentar, você tem que ser aquela pessoa. Se você tiver, você tem que ter aquele parâmetro, aquele biotipo, senão você não será totalmente aceito. E é isso que nós temos que ter em vida. Sempre focar em Deus e nunca no que os outros vão achar de mim. Nunca, jamais. Temos que sempre ter esse foco que Jesus pode mudar este quadro. E outra coisa, e você pode falar assim: mas depressão, são poucas pessoas que podem ter. Quem tem dinheiro não tem depressão. Lê do engano. A depressão, ela está presente em todas as classes sociais. Está presente em todas as faixas etárias e, pasme, em todos os segmentos religiosos também. Temos visto muitos casos de padres e também pastores que vêm cometendo suicídios. Isso é muito grave. Ou seja, se você vê bem, pastores à frente de grandes igrejas,
de muitos membros totalmente doentes, totalmente solitários, não tendo com quem contar. Então, queridos, a depressão, como já falei, é uma doença e ela infelizmente mata. Atualmente, queridos, o que nós devemos ter? Pensar também sempre que a depressão é algo sério. E como eu já falei, o primeiro passo para você vencê-la é reconhecer que você realmente se encontra-se doente. E tem 3 formas, tá, para você tratá-la. A primeira forma, medicamento. A segunda forma, terapia com acompanhamento. E a terceira e principal é a fé. É reconhecer que Jesus é o grande Salvador das nossas vidas, que Ele vai restaurar esse quadro. Então agora eu vou começar, feita essa introdução, eu vou agora começar o meu testemunho. E como ontem a dona Cleonice, não sei se ela está aqui assistindo agora, ela deu uma live ontem extremamente magnífica. Ela foi perfeita, sucinta, demonstrou sentimentos, que é fantástica. Eu já conhecia essa história dela, mas ontem ela falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ela falou assim, que apesar de todas as dificuldades, ela morando lá em Brasília, com 5 filhos, com problemas, ela jamais falou palavras da boca dela, só saía palavras de bênção. Não importa as circunstâncias, foi esse grande ensinamento que ela falou ontem. Da minha boca só saía palavras de bênçãos. Eu sempre falei isso sobre o meu esposo, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho. E é isso que nós devemos ter sempre em mente. Que da nossa boca somente vai sair palavras de honra, de glória e principalmente de bênção. Então eu não vou agora narrar, vou passar bem assim por cima o que eu estava sentindo, o que eu passei. Eu vou focar mais como eu consegui essa libertação, como que eu consegui, com a ajuda de Deus, essa superação, me livrando definitivamente dessa depressão. Vamos lá, bem sucintamente, é claro, eu tive essa... Eu comecei com uma grande tristeza. Eu estava longe da minha família, longe dos meus colegas, amigos, a minha vida profissional patinando, nada dava certo. Então, ou seja, foi uma conjunção, foram vários fatores que se foram somando ao mesmo tempo e que eu desenvolvi essa depressão. Como eu não aceitei Jesus, eu não conhecia a Deus naquela época, o que eu fiz imediatamente quando eu reconheci que eu estava realmente doente e que estava precisando de uma ajuda médica? O que eu fiz? Eu procurei os médicos. Eu fui em um psiquiatra. Feito isso, quando eu cheguei lá, já foi uma coisa assustadora, entendeu? Porque o médico foi totalmente impessoal, ele foi totalmente frio comigo, ele mal olhou para mim, eu fui nada menos, nada mais do que mais um número para ele. Diante disso, ele simplesmente virou, para mim e falou: toma esse medicamento, ele é muito forte devido ao seu quadro, que eu estou vendo agora, certo? E volte daqui a alguns meses, só para a gente ver se você se adaptou a esse medicamento ou não. De uma maneira bem impessoal. Pois bem, eu comprei medicamento e aí comecei a tomar religiosamente. E queridos, nunca queiram passar, é por isso. Eu ficava 12 horas totalmente grogue. Totalmente. Logicamente eu só tomava à noite, Eu trabalhava o dia todo, chegava em casa por volta das 7 horas, tomava esse medicamento e somente acordava 12 horas
depois. Então eu dormia das 7 horas da noite até as 7 horas do outro dia. Logicamente, como esse remédio era muito forte, você inibe a sua fome. Então hoje eu tenho o peso de 84 quilos. Agora, no ápice dessa minha depressão, eu atingi, pasme, 52 quilos. É isso que vocês estão ouvindo mesmo. Então vocês estão olhando para mim agora, me imaginem com 32 quilos a menos. É isso mesmo. Eu perdi nisso em relação à depressão. Pesei a chegar a 52 quilos. Eu era muito magro. Fiquei muito magro. Por quê? Eu não comia. Eu não sentia fome. E durante o dia mesmo, quando eu ia trabalhar, eu me sentia até meio tonto, devido a esse medicamento ser muito forte. Então, ou seja, eram dias terríveis e noites principalmente. Para mim, sem sombra de dúvida, domingo era o pior dia que tem. Era o pior dia. Quando estava entardecendo por volta das 6 horas, era a pior coisa do mundo. Tanto que domingo à noite eu ia para os supermercados andar pelas gôndolas para ver gente, para ver família. Já pensou isso? Você ir em supermercado? Era horrível, era horrível. Mas continuei tomando medicamento. Agora, quando começou a própria virada, olha como Deus é. E eu quero aqui encorajá-los, a todo mundo aqui, tá? Essa função de evangelização não cabe apenas aos pastores, aos evangelistas, aos próprios diáconos. Cabe à sua vida também, a cada um de nós, a todos nós. E nunca se sinta incapaz, nunca, tá? Jamais deixe que Satanás jogue uma seta que você é incapaz, que você pode com certeza evangelizar alguém e principalmente você pode mudar uma vida. Olha o que houve comigo. Olha só, uma coisa que você pode falar assim, foi uma coisa simples, uma coisa boba, mas mudou a minha vida. Há muitos anos atrás, como eu já falei, nesse auge dessa minha depressão, eu fui em uma lan house. Quando eu adentrei nessa lan house, a dona, ela estava sentada fazendo uma cartolina daquele desenho bíblico do Esmilinguido. Aí eu olhei para ela, fiquei olhando, era um cartaz branco, coisa mais linda, né? Aí eu cheguei para ela e falei, tia Help, né? Socorro. Falei, Socorro, o que a senhora está aí fazendo? O que é esse cartaz? Aí ela começou a falar comigo. Não, Cassiano, isso aqui é para minha igreja, que vai ter a escola bíblica, né? Aí esse aqui vai ser feito para colocar lá na própria igreja, que vai ter daqui 15 dias. Então eu que tomo conta delas, né? Aí tinha alguns versículos tal. E aquilo me deu uma luz. Tanto que naquele mesmo dia, ela mesma percebeu. Certamente ela foi tocada pelo Espírito Santo. Como eu li aqui. Porque o nosso corpo, quando a gente aceita Jesus, vira templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, um simples cartaz chamou a minha atenção. E imediatamente ela chegou e falou, Cassiano, a minha igreja fica na rua tal, vai lá um dia? Pois bem, passados 15 dias, eu não fui no outro dia. E nem fui no outro dia também. Eu fiquei mais 15 dias em total sofrimento em casa. 15 dias. Passados esses 15 dias, eu fui no culto. Cheguei no culto, sentei mais ou menos no meio para trás e fiquei quieto, na minha. Quando começou a palavra, o pastor parece que ele conhecia a minha vida inteira. Ele começou a pregar e para mim, tudo que ele falava era o que eu estava sentindo e é o que eu estava passando. Foi uma coisa extraordinária, entendeu? Foi literalmente um encontro com Deus. Literalmente. E pasmem, quando ele encerrou a
palavra, eu não chorei naquela hora, tá? Mas eu estava totalmente emocionado, porque literalmente Deus se fez presente na minha vida durante aquele culto. E de uma forma extraordinária, esse mesmo pastor desceu do púlpito, foi até a mim, me deu a sua mão e falou: venha, jovem, é hoje que é o seu encontro com Deus. E logicamente eu fui, logicamente. E queridos, pasmem, desde aquele instante, quando eu aceitei Jesus como meu único e eterno Salvador, a minha vida mudou da água para o vinho. A minha mãe tinha pleno conhecimento do que estava havendo, né, entendeu? Quando eu cheguei em casa do culto, totalmente feliz, porque agora o Espírito Santo estava em mim. Quando eu cheguei em casa, liguei para ela: mãe, tô curado, mãe. Não tenho mais agora, não preciso tomar medicamento, eu estou totalmente curado. Aceitei Jesus agora, eu fui no culto, o pastor, mãe, olhou para mim e pregou a palavra, e era para mim, mãe. A igreja estava cheia, mas ele pregou para mim. Aí contei tudo para ela, e a mãe falou: pronto, surtou, não é possível, tem que aumentar esse medicamento. Eu falei: não, mãe, eu estou falando sério. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. Aonde tinha choro, agora tem alegria. Eu estou totalmente curado, mãe. Ela falou: não pode, meu filho, não pode. Aí o que minha mãe fez? Marcou um outro médico para mim. Não aquele que eu fui. Marcou um outro médico e eu fui com ela no médico. Só que eu estava super bem. Quando eu chego lá, nesse médico, o médico fez para mim infinitas perguntas. E eu feliz, normal. Quando encerrou, a minha mãe: aí, doutor, é grave, né? É grave, né? Daí ele pode ter qualquer outra coisa, mas depressão ele não tem mais. Foi somente aí que a minha mãe mesmo acreditou que Deus realmente tinha feito esse encontro comigo. Então, queridos, da mesma maneira que ele fez comigo, ele pode fazer com a sua vida. E é claro, Deus nunca faz pela metade, tá? Nunca, nunca. Ele restaurou daí em todas as minhas áreas. Então ele fez que nem Jó. Né? Todo mundo conhece aqui Jó. Eu até